Saudações, galera! Tranquilidade? Eu vou resolver um exercício do livro Resistência dos Materiais, do Hibbeler, a 7ª edição mais especificamente. Eu vou tentar resolver esse exercício de uma maneira um pouco mais longa, porque eu vou tentar justificar para vocês cada procedimento que eu for fazer. Na verdade, eu até poderia omitir eles por conta de que eu acredito que vocês já cursaram a disciplina de mecânica estática. Então vamos lá, o exercício é o seguinte. O conjunto é composto por 3 hastes de titânio e uma barra rígida AC. A área da seção transversal de cada haste é dada na figura. Se uma força de 30 kN for aplicada ao anel F, determine o ângulo de inclinação da barra AC. Pois bem, para a gente resolver isso, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender o que está acontecendo com a estrutura. Para a gente entender o que está acontecendo com a estrutura, a principal coisa é identificar como cada parte dela está sendo solicitada, ou seja, quais são as ações que estão atuando nela. Ficou meio redundante isso, mas deu para entender, né? Tudo bem, então a gente pode começar representando essa estrutura partindo da barra AC. Então está aqui a nossa barra AC. Tudo bem. E como que a gente vai representar a vinculação dessa barra rígida AC com a haste CD? Bom, vocês estão vendo aqui que eu representei ela com uma rótula onde tem essa ligação da haste com a nossa barra rígida. Por que eu coloquei uma rótula? Porque como ele está dizendo que isso aqui é uma haste, a gente assume que uma haste ela é um elemento esbelto, ou seja, ele não consegue transmitir momento. Um parênteses, né? No mundo real, mesmo a haste sendo muito esbelta, ela consegue transferir algum momento. Mas quando a gente diz que a gente pode considerar que não transmite momento, é porque é muito pequeno o momento que ela conseguiria transmitir, tá bom? Aí você pode pensar, tá bom, ela vai transferir então aqui nessa rótula forças verticais e horizontais. A princípio, sim, poderia acontecer isso, mas como ela é biarticulada, ou seja, ela também vai ter uma articulação aqui no ponto D, tá bom? Já vou justificar por que tem uma articulação aqui também. Como ela é biarticulada e não tem nenhuma força fora dos nós dela, a força vertical aqui no ponto C tem que ser zero, né? Você conseguiria provar isso através da somatória de momentos no ponto D, né? Na verdade, essa barra biarticulada, lembrando lá da estática, é aquela barra que a gente usa para compor treliças, né? Lembra que as barras de treliça, por ser biarticulada e não ter forças fora dos nós, ela só transmite esforços na direção da barra. Então aqui no nosso caso a barra está na horizontal, ela só vai ter esforços na horizontal, ou seja, ela só vai transmitir esforços na horizontal para a barra AC, assim como ela só vai receber reação de apoio aqui no ponto D na horizontal. E aí justificando aqui o porquê que eu coloquei o apoio fixo, né? Ou seja, esse apoio aqui que transmite tanto força na horizontal quanto na vertical. Bom, eu coloquei ele por conta de que aqui no ponto D na representação mostra pra gente que teria aqui dois parafusos, né? Vinculando esse elemento na parede. E por que a rótula? Bom, porque se a gente olhar aqui, dá a entender que ele tem um pino aqui, né? Essa haste está conectada através de um pino. Portanto, ele pode girar ali, então. E aí, da mesma maneira que a gente falou que não vai poder ter uma reação vertical aqui em C, também não pode ter uma reação vertical aqui em D, por conta de que a somatória de momentos em C tem que ser zero, né? Se tivesse alguma força vertical aqui, essa barra iria girar. Tá legal? Então a nossa barra CD só vai ter esforço normal, percebe? Bacana. Prosseguindo, né? Aqui a vinculação em da haste AB com a barra rígida AC é exatamente a mesma coisa que aconteceu aqui, né? Não vou precisar repetir. Não estou colocando aqui ainda os comprimentos e as áreas, porque por enquanto isso aí não está importando para a gente, tá bom? Isso aí só vai importar para a gente lá na hora de pegar o valor numérico. Vamos deixar isso para lá por enquanto, para a gente poder focar na interpretação do problema. E aqui no ponto E, a gente tem uma outra haste, né? É a mesma história, a mesma ladainha de novo, né? A gente coloca a rótula, porque a haste é esbelta e não vai transmitir momento. E a força P está aplicada ali no ponto F. Esse ponto F aqui era para estar em verde, né? Para estar combinando com a nomenclatura dos outros pontos. Bacana, representamos a nossa estrutura. Próximo passo. Agora a gente quer ter uma noção dos esforços que estão acontecendo, né? Então a gente substitui esses vínculos aqui pelos respectivos esforços que eles vão transmitir, tá bom? Aqui em cima eu deixei pra gente aquela mesma representação que a gente fez, só que um pouquinho menor, só pra gente lembrar qual que é a vinculação em cada ponto, tá bom? Então, pois bem, aqui está a nossa barra rígida AC. Aqui, onde tinha a rótula, a gente coloca só uma força horizontal, né? Da mesma maneira que a haste faz uma força na barra, a barra faz uma força na haste, né?
lei de ação e reação, tá bom? Forças de mesma intensidade, mesma direção, mas sentidos opostos, tá legal? Então a gente dá um nome para essa força, chamar ela aqui de FDC, tá bom? Que é a força da haste DC aqui. A reação de apoio que a gente vai ter aqui no ponto D tem que ser também igual, né? Por conta das equações de equilíbrio de cada um desses corpos livres que eu deixei aqui, né? A gente tem o corpo livre CD, ele tem que estar em equilíbrio, a somatória de forças em X vai dizer pra gente que essa força aqui tem que ser igual a essa, né? O mesmo acontece aqui no ponto A, né? Percebe? Não vou repetir a ladainha, acredito que vocês já pegaram. A vinculação da barra EF com a barra rígida, perdão, da haste EF com a barra rígida AC também é a mesma história, né? Então acho que deu para entender aqui o que eu representei aqui nesse desenho, né? Coloquei todos os esforços que vão aparecer em cada uma das hastes e na barra AC, tá bom? Então o que a gente percebe aqui? A gente percebe que a barra CD vai estar sofrendo esforço normal, né? Então ela vai ter uma deformação normal que vai gerar uma variação no comprimento dessa barra CD. O mesmo acontece com a barra B, ela vai ter esforço normal que vai gerar deformação normal, que vai gerar uma variação do comprimento dessa barra AB. Agora a gente já começa a ver mais ou menos o que vai acontecer com essa barra C e como é que a gente vai determinar a inclinação que ela vai ficar. Então aqui em cima eu deixei pra gente meio pequeno o diagrama de corpo livre ali dos nossos elementos, tá? E aqui eu estou colocando pra gente novamente a estrutura com a representação simplificada que a gente fez. Aqui eu omiti as rótulas, mas agora a gente já sabe que são rótulas aqui, tá bom? Agora veja só, a gente falou que a barra CD está sofrendo um esforço normal, então ela vai sofrer uma deformação que vai culminar numa variação do comprimento dela. Ora, então essa variação de comprimento da barra CD, eu estou chamando de delta CD aqui, vai fazer com que o ponto C passe a ficar no lugar aqui onde está ponto C', tá bom? O mesmo acontece aqui com a barra AB, não é? Então a gente vai ter, eu estou chamando aqui de delta B a variação do comprimento aqui da barra AB. Estou colocando bem exagerado esses deslocamentos aqui, mas só para a gente conseguir enxergar o que está acontecendo. Quando acontecer essa variação aqui, esses deslocamentos, olha o que vai acontecer com a nossa barra AC. O ponto C' vai passar, o ponto C vai passar a estar no ponto C' e o ponto A no ponto A', né? Então olha só, essa barra vai passar a estar inclinada se esses deslocamentos não forem iguais, né? Aqui eu estou chutando que o ΔB é maior do que o ΔCB. Se fosse o contrário, a nossa análise também daria certo. Tá legal. E como é que a gente calcula esse ângulo? Então a gente tem o cateto oposto e o cateto adjacente, através da tangente a gente consegue descobrir qual é esse ângulo, né? A tangente do θ vai ser igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Esse cateto oposto, vocês concordam que vai ser o ΔAB menos o ΔCD? E o cateto adjacente vai ser o tamanho da barra AC. Eu estou chamando aqui de LAC. Então isso quer dizer para a gente que a gente quer saber o ângulo cuja tangente tem esse valor, né? Então, tangente é menos 1 de ΔB menos ΔCD dividido por LAC. Isso aqui vai dar para a gente o valor do nosso θ, que é o que o exercício está perguntando. Tá bom, então para a gente determinar isso, a gente precisa determinar ΔB e ΔCD. Ora, isso aí é bem tranquilo, né? Olhando aqui para os nossos diagramas de corpo livre, a gente consegue facilmente montar a expressão para o ΔAB. ΔB é igual a FAB dividido pela área da haste AB, dividido pelo módulo de elasticidade, que é o mesmo para todas as barras, multiplicado pelo comprimento da barra AB, né? Da haste AB. De maneira bem semelhante, né, a gente consegue determinar também aqui uma expressão para a variação de comprimento da barra CD. Bom, eu acabei mudando aqui a ordem dos índices, mas dá na mesma, tá bom? Eu estava chamando de FDC, eu mudei aqui para FCD. Tinha em ordem alfabética, vai ficar mais fácil, para não ficar confundindo. Então, muito bem, agora a gente tem as expressões aqui para o ΔAB e para o ΔCD, que é o que faltava para a gente falar o ângulo lá, não é? Muito bem, só que olha só, o que está faltando para a gente agora, a gente ainda não sabe, é o valor de FAB e de FCD, que são as forças, né, os esforços normais nas barras AB e CD. Da onde que a gente vai conseguir esses valores, ou uma expressão para esses valores? No diagrama de corpo livre aqui da barra AC, a gente nota que a gente consegue aplicar as equações de equilíbrio e determinar os valores de FAB e de FDC, tá bom? Tá aqui o nosso diagrama de corpo livre, né, da barra AC, só a gente escrever as equações de equilíbrio. Eu vou escrever a somatória de momentos no ponto A. Então, somatória de momentos em A, vou considerar como positivo os momentos que estão aqui no sentido anti-horário,
No ponto E, a gente tem uma carga P. Então, eu vou colocar aqui, isso aqui está girando no sentido horário, vai ficar negativo. Eu vou colocar menos P multiplicado por LAE, tá bom? Estou chamando aqui de LAE a distância de A até E. Tá bom, o que mais? A gente vai ter a força FDC, que estou chamando de FCD agora, né? Então, a força FCD multiplicado por esse L total aqui, né? Que eu vou chamar, a gente estava chamando de LAC, tá bom? Isso aqui tem que ser igual a zero. Então, a gente já conseguiu uma expressão para o FCD, não é? Muito bem. Agora, usando a somatória de forças na horizontal, considerar para a direita positivo, a gente vai ter menos FDC, menos FAB, mais P, tá bom? Aí a gente substitui a expressão que a gente tinha encontrado para o FCD, que é a que está aqui em cima, tesola o FAB, colocando, e também coloca o P em evidência, né? O P aparece aqui e aparece aqui. Então agora a gente tem também uma expressão para o FAB. Agora a gente já tem uma expressão para o FAB, para o FCD, de modo que a gente consegue calcular as variações de comprimento da barra AB e da barra CD, que por sua vez vão dar para a gente o valor do ângulo θ que a barra AC faz com a vertical. Agora é só a gente substituir os dados do problema, né? Agora a gente já vai pegar os dados todos de uma vez, tá? Na nossa expressão da força FCD, substitui o valor da carga P, né? 30 kN, então 30 vezes 10 a terceira, tá bom? Por quê? Porque eu já estou passando para Newton, para já ficar na unidade do sistema internacional. O comprimento da barra AE, 0,3. O comprimento da barra AC é 0,9, né? Que é 0,3 mais 0,6. E agora é só a gente fazer a conta. Do 10 kN, tá? Que eu coloco, repetindo, né? Eu coloco a força na unidade do sistema internacional, que é Newton, tá bom? Agora que a gente já tem o valor de FCD, né? A gente pode vir aqui para a expressão da variação de comprimento da barra CD. Então, FCD... comprimento da haste CD é 1,2. A área da haste CD é 600 milímetros quadrados. Para passar para metro quadrado, multiplica por 10 a menos 6, né? Ou seja, divide por 10 a sexta, divide por 1 milhão. O módulo de elasticidade, ele não fala diretamente para a gente, mas ele diz qual é o material. Lá nas últimas páginas do livro tem uma tabela com as propriedades mecânicas do material, dos materiais que ele vai citando. Então, você pode ir lá no apêndice e pegar esse valor. No nosso caso aqui é 120 gigapascal. Também passando para as unidades do sistema internacional, né, deixando em pascal, fica 120, 10 a nona, tá bom? Agora a gente faz a conta. Dá aproximadamente 1,667 vezes 10 a menos 4 em metro, tá bom? Estou colocando aqui 4 algarismos significativos quando o primeiro número é 1, tá bom? Quando o primeiro número for 2 ou mais, eu vou ficar só com 3 algarismos significativos. Então agora a força é FAB, né? Só substituir aqui, novamente a carga P, né, que é o 30 kN, passo para Newton. Comprimento do trecho AE, que é 0,3. Comprimento da barra AC, que é 0,9. Agora é só fazer a conta. Isso aqui dá 20.000 newtons. Agora a gente vem para a expressão do ΔAB, né, variação de comprimento da barra AB. A força ali, FAB, a gente acabou de ver, que é 20 kN, né, então 20, 10 a terceira. O comprimento LAB é 1,8. A área da haste AB, 900 milímetros quadrados. Então, passando para metro quadrado, só multiplicar por 10 a menos 6. O módulo de elasticidade é o mesmo, 120 gigapascal. E aí é só fazer a conta. Deu aproximadamente 3,33, 10 a menos 4 metros. Agora, finalmente, substituindo, né, na expressão que a gente tem aqui para o θ, que é a resposta do nosso problema. Então, a gente tem tangente a menos 1. ΔAB é 3,33, 10 a menos 4. Eu vou deixar em evidência o 10 a menos 4 porque ele aparece nos dois valores, tá bom? Menos o ΔCD, né, que é 1,667. Agora eu coloco 10 a menos 4 aqui em evidência. Comprimento da barra AC é 0,9. Deu aproximadamente 0,01059 graus. Bom, então é isso aí, galera. Espero que tenha ajudado vocês, que sirva de alguma ajuda aí essa resolução. E bons estudos, galera. Valeu! Para quem foi conferir o resultado no final do livro, né, viu que não bate, né? Eu também vi isso, só que eu desconfiava que não tinha nenhum erro na resolução, né? Aí o que eu fiz? Eu fui no F2, lancei a estrutura aqui, né? Vocês podem ver que a diferença é que eu tenho que colocar esse apoio móvel aqui embaixo, porque o F2 não iria deixar eu calcular uma estrutura hipostática, né? Essa estrutura aqui é hipostática. Então você coloca ela aqui, mas vocês podem notar que a reação de apoio ali é zero, olha. Eu coloquei para aparecer as reações de apoio, olha, só tem reação de apoio aqui e aqui. Aqui não tem reação de apoio. Ou seja, isso aqui é realmente só para
para a estrutura ficar isostática, tá bom? Quando você roda essa estrutura aqui, coloquei tudo direitinho, mesma área de seção transversal para as barras, para essa daqui, igual a que ele dava no exercício, né, para essa. Só a única coisa que eu tive o cuidado, que você vai precisar ter o cuidado de fazer, é que essa barra aqui o exercício considera rígida, né? Então o que você faz para transformar essa barra em rígida? Você coloca lá um valor bem grande para as dimensões dela, a hora que você for lançar a seção desse material aqui, se você quiser fazer aí no F2 também. Pode ver, olha o que eu coloquei aqui. Esse D aqui é a altura da seção, eu coloquei praticamente 1 metro, né? Enorme. E a base também, praticamente 1 metro, tá bom? Enfim, aí rodando essa estrutura, olha só o que a gente encontra. Se você vier aqui em cima, olha o deslocamento que ele dá. Ele dá o deslocamento de 1,667 10 a menos 1 milímetro, né? Passando para metro, né? Seria 1,667 10 a menos 4 metros, que é exatamente a resposta que a gente encontrou aqui, né? O deslocamento horizontal aqui. Mesma coisa aqui embaixo, olha só. Deslocamento em x ali, 3,333 10 a menos 1 milímetro. Passando para metro, 3,333 10 a menos 4 metros. Exatamente o mesmo valor que a gente encontrou. E também, se você quiser comparar diretamente pela rotação, olha só, clicando num ponto qualquer aqui, em tese, como essa barra é rígida, não é para variar a rotação, mas como aqui a gente não consegue simular perfeitamente isso, dá uma pequena variação. Então, se pegar aqui em cima, a rotação aqui é 1,85 10 a menos 4 radiano. Um pouco mais para baixo, 1,851 10 a menos 4. Mas percebe que muda muito pouco, né? Eu coloquei bem grande ali as dimensões da peça, tudo bem. Aí se você transformar esse ângulo aqui de radiano para grau, para você fazer isso é só você dividir por π e multiplicar por 180, você vai ter 0,0106, muito próximo aí do que a gente encontrou, né? Essa pequena diferença é porque eu não coloquei com tanta precisão. Aqui provavelmente ele faz a conta com mais casas decimais, dá essa pequena diferença, mas veja que a minha resposta está muito mais próxima do que o livro dá. O que eu imagino é que provavelmente esse livro teve que fazer a conversão de unidades, né? Se eu não me engano, se você pegar o original, ele não está no sistema internacional, então provavelmente talvez, né, imagino eu, na hora de fazer as conversões alguma coisa passou batido aí. E eu também consultei algumas resoluções que encontrei pela internet, também batia com o meu valor.